Gente, o que acontece? Hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui na Wave. Amém, galera? Top! Compartilhei com vocês lá no Instagram. O tema da nossa nova série é Brother o quê? Brother? James. Brother James. O que significa Brother James, Arão? Que isso, irmão Tiago. James é o quê? É Tiago. Quase que eu achei que James era Lucas, mas só que Lucas é o quê? É Luke. Fácil, né? Eita glória. Então, o nome da nossa série é Brother James. Nós vamos ter 5 séries falando a respeito da carta de Tiago. Hoje nós vamos conversar sobre Tiago capítulo 1. Então, a missão de vocês para a semana que vem, quem está comigo aí, levanta a mão. Semana que vem, todo mundo lendo o capítulo 2. Você tem de hoje, sexta-feira, até a próxima sexta, para ler qual capítulo da Bíblia? De qual carta? Exatamente, semana que vem nós vamos trabalhar a carta aos Tiagos. Misericórdia, carta aos Tiagos, me ajuda aí, varão. Nossa Deus, nós vamos. No vídeo você der um corte nisso aqui, pelo amor de Deus. Então, na semana que vem, nós vamos trabalhar a carta de Tiago, capítulo 2. Hoje é Tiago, capítulo 1, então abra comigo a tua Bíblia em Tiago, capítulo 1, o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Se ficar muito escuro aí, liga ela no seu telefone. Tiago, capítulo 1, o verso 1 até o verso 8. E aquela água lá, profeta? Rola? Aleluia. Quem encontrou diz amém. Vamos ver o que diz aqui nosso querido brother Tiago. Eu, Tiago, escrevo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Envio esta carta às 11 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, serão maduros e completos, sem que lhes falte nada. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao Senhor Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, por esta palavra, Deus. Obrigado porque nós cremos que o Teu Espírito Santo tem algo novo, algo fresco para nós nessa noite. E Deus, e o nosso desejo, Pai, o nosso pedido é para que possamos receber, Jesus, com totalidade, aquilo que o Teu Espírito Santo reservou para nós nesta sexta-feira, Pai. Fala conosco, Jesus. Abre a nossa mente, abra o nosso entendimento. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Oxe, perdi a minha aliança, eu estava com a aliança no dedo, tirei para tocar o negócio aqui e sumiu. Depois eu acho. Meu Deus do céu. Depois eu acho, em nome de Jesus, aleluia. Gente, vamos lá. Glória a Deus. Bom, nós vamos trabalhar a carta de Tiago e hoje é o capítulo 1 e nós vamos receber nessa noite diversos princípios, diversos fundamentos dentro dessa carta que serão extremamente relevantes para a nossa caminhada de fé. Então, você que abriu a sua Bíblia aí, né, você que abriu o seu telefone, pode manter o texto aberto. Por quê? Porque nós vamos andar um pouquinho nessa carta, nós vamos ler algumas outras passagens, né, dessa carta aqui de Tiago, tanto no capítulo 1 quanto em outros versículos também soltos aqui. Então vamos lá. Aqui no texto que nós lemos, nós percebemos que ele é um dos principais textos da Bíblia que se preocupa em desenvolver ou explicar de certa forma o que é provação. Repita comigo, provação.
provação. O que é provação, pastor? Provação é dificuldade, é luta, sabe? É você ali ser provado para você... Tem até uma canção, né? Provado para conseguir ser aprovado. Como é que é essa música do pentecostal? Como é que é? Eu posso ser perseguido. Ixi, eu não sei. Não é a minha onda, eu sou mais do worship. Amém? Glória a Deus, aleluia. Mas então, o que acontece? Aqui nós entendemos, nós percebemos no capítulo 1, essa explicação, essa preocupação também de Tiago em desenvolver um entendimento a respeito do que é provação, do que é sermos provados por Deus. Tiago, ele está falando com um povo muito específico. Que povo que ele está falando? Ele está falando aqui com uma galera que recebeu a fé, que acabou de se converter em Jesus, mas só que essa galera que se converteu, essa galera que recebeu a fé em Jesus, eles eram muito imaturos. Nós vemos isso no fim do versículo que lemos, não é? O versículo 8. Eles eram imaturos e eles tinham em si falhas em seu caráter. Então nós percebemos essa situação. Uma outra coisa interessante que nós devemos ver é que essa carta, ela foi direcionada a esse povo que era considerado imaturo na fé, que converteu a Jesus, mas que não tinha maturidade, mas que por conta das provações, por conta das perseguições, por conta dos desafios, eles se tornaram maduros na fé. Eles precisaram ser perseguidos para se tornarem maduros e capacitados, desenvolvidos em sua fé. Amém? Está fazendo sentido aqui? Glória a Deus. Então, a pergunta que fica para a gente é: o que é ser maduro? O que significa ser maduro na fé? Ser maduro no Evangelho? Quem sabe me dizer o que significa ser maduro? Alguém arrisca? Não, você não vale. Aleluia. Olha, a maturidade, nós entendemos Paulo falando a respeito da maturidade como o caráter de Jesus em nós. Faz sentido isso? Como a pessoa de Jesus em nós. Quanto mais nós refletimos Jesus, mais maduros nós somos. Paulo, ele entende isso. Quanto mais nós desenvolvemos a imagem de Cristo, mais maduro nós somos, mais maturidade nós temos. É o desenvolver as qualidades, a imagem de Jesus na nossa vida. Então nós entendemos maturidade disso. A maturidade, ela é as evidências do fruto do Espírito que é gerado no nosso coração. Então você vai tendo essas evidências de maturidade quando você é uma pessoa mais calma, mais tranquila, mais manso. Você consegue responder bem às pessoas, consegue tratar bem, falar bem, tem raciocínio a respeito do reino de Deus, das questões espirituais, sabe entender o que é as questões espirituais, o que não é. Faz sentido? Então isso é maturidade, segundo aqui a palavra de Deus. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender. Segundo o texto que nós lemos, as provações, elas são diversas. Vamos ver lá o capítulo 1. Diz o seguinte: eu, Tiago, escrevo a Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. A minha tradução está espalhada, mas qual tradução está diferente? Tem alguma tradução que fala dispersas? De quem? Levanta a mão, deixa eu ver. Dispersas pelo mundo, espalhadas pelo mundo. O que quer dizer isso, gente? As provações são diversas, existem diversos tipos de provação. Evidentemente, a provação que eu passo é diferente a que você passa, Michael. A que a Melissa passa é diferente que a Carol passa. Entende? Então, tipo assim, todo mundo tem um tipo de provação. Você tem um tipo, eu tenho um tipo. Às vezes, coincide, né? Da mesma provação que eu tenho, se é que o fulano tem. A gente compartilha ali, cresce junto, glória a Deus. Mas nós entendemos que as lutas são das mais variáveis. Assim como eu tenho problemas em certas áreas, você pode ter em outras áreas, e ali a gente precisa ser capacitado pelo Espírito para vencer e lograr êxito em todas as áreas da nossa vida, a fim de que nós nos tornemos maduros na fé, desenvolvidos na fé, que alcançamos essa estatura segundo a pessoa de Jesus. Então, vamos entender. Cada um de nós temos provações específicas, dificuldades específicas. E no texto que nós lemos, nós conseguimos identificar qual que era a provação que o Tiago escreve. O Tiago escreve a carta aqui às 12 tribos que estavam espalhadas pelo mundo. Por que elas estavam espalhadas pelo mundo, pastor? Como assim essas 12 tribos estavam dispersas pelo mundo? O que é isso? Olha,
Quantos se lembram aqui de Paulo, apóstolo Paulo? Todo mundo conhece o apóstolo Paulo? Quem não conhece, levanta a mão. Quem conhece? Não, quem conhece, levanta a mão. E quem não conhece, ou então conhece mais ou menos, levanta a mão para eu ver. Que eu vou explicar rapidamente. Mais ou menos. Então, o que acontece? Paulo, ele se converteu ao evangelho de Jesus. Mas antes dele se converter ao evangelho, ele perseguia os cristãos. Ok? Então, vamos supor, antes de Paulo se converter para o evangelho de Cristo, ele estava perseguindo a igreja, aqueles que confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E por que isso estava acontecendo? Porque naquela época, Jesus, a mensagem de Cristo, a mensagem do evangelho, ela era tão poderosa, mas ela também ao mesmo tempo incomodava tanta gente, que isso gerou perseguição no meio do povo que professava essa fé. E ali a igreja começou a se espalhar, a se dispersar. Então, quando Tiago escreve, ele escreve por conta dessas pessoas que foram espalhadas, porque elas confessaram Jesus. Imagina, você aceita Jesus, se converte a Jesus, e aí você fala assim, nossa, agora minha vida vai andar para frente, aleluia, glória a Deus. E aí do nada, eles começam a bater lá na sua casa e falam o seguinte, nós vamos prender você, está todo mundo preso agora, vocês estão tudo presos e não sei o quê. E aí começou essa perseguição. Então por isso que o Tiago vai escrever para essa igreja que foi dispersa, que foi espalhada por conta da perseguição. Então ficou claro isso? Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o Tiago está escrevendo para essa realidade, para essas tribos que foram dispersas por conta das perseguições. Primeira coisa, gente, muitas vezes nós vamos ser perseguidos simplesmente porque nós cremos em Jesus. Muitas vezes nós vamos ser perseguidos, motivos de chacota, de piada, simplesmente porque a gente acredita em Jesus. Eu lembro que na minha época de escola, de ensino fundamental, tipo assim, falar de Jesus era um absurdo. Hoje não, hoje Jesus está no hype, não é? Você fala que é crente, o pessoal fala, não, que top, mano, você é crente, não, que da hora, ora por mim. Entende? Jesus está lá em cima, é o assunto, mas só que na verdade, Jesus sempre foi o hype, amém? Sempre foi a notícia que todo mundo falou, desde o começo dos tempos. Mas o negócio é o seguinte, na minha época de escola, quando eu estava lá no ensino médio, no ensino fundamental, ensino médio não, mas no ensino fundamental, eu tinha muita vergonha às vezes de falar que era crente. Não sei se você já passou por isso. E eu me arrependo demais, mas eu tinha vergonha, eu falei assim, meu Deus, eu vou falar que eu sou crente, o pessoal vai rir da minha cara, ai. E ali eu lembro que teve uma vez que eu falei, farofa, e tipo assim, o que pega? Eu fiquei tipo mega constrangido, porque a galera começou a me zoar, varão, e não sei o que, falou assim, então você vai na igreja das irmãs do coque, e não sei o que, e nossa, só Jesus, meu Deus do céu, aí eles faziam umas piadas que eu não mereço nem repetir, entendeu? Umas piadinhas assim que só Jesus Cristo mesmo. Então assim, às vezes nós sofremos perseguições simplesmente pelo fato de nós confessarmos Jesus. Nós cremos em Jesus. E hoje em dia, por mais que é reduzido isso, ainda tem. Às vezes você toca com uma galera lá, imagina só, Luiz, você está tocando lá, fazendo uma gravação topzera, aí a galera fala assim, não, Luiz é crente, Luiz não vai querer conversar com a gente, não vai querer, entendeu? Não, vamos excluir o Luiz aqui, porque o Luiz é crente. Dependendo do que for, até bom, aleluia, sabe? Mas isso às vezes gera um certo incômodo, um desconforto em nós. Sofremos perseguições simplesmente porque cremos em Jesus. E essa era a realidade, essa era a provação que o Tiago estava escrevendo para essas igrejas que foram dispersas. Deixa eu ler aqui para mim não me perder. Então vamos ver aqui, o versículo de número 2. Meus irmãos, considere motivo de alegria sempre que passarem qualquer tipo de provação. Olha aqui que o Tiago está falando. O Tiago é muito louco. O Tiago está falando para a gente considerar um motivo de alegria passar por qualquer tipo de provação. Olha que coisa difícil de entender. Às vezes, nós falamos para quem está sendo perseguido, para quem está sendo provado. Tipo assim, não, varão, Deus está contigo, Deus cuida de você, Deus vai te ajudar, sabe? Eu sei que cada um tem uma provação específica, então eu sei que Deus vai te sustentar nessa provação, Deus vai te abençoar, vai ser com você, e isso é certo. Glória a Deus por isso. No texto que a gente viu, aqui no capítulo 1, nós vemos que
essa era a aprovação do povo de Deus lá, que foram dispersos. Mas deixa eu falar um exemplo aqui para vocês, rapidinho. Só fechar essa janela aqui. Aqui. Bom, então o que acontece? Às vezes, ô Léo, eu posso falar para você assim: nossa, cara, fica firme em Jesus, porque Ele está contigo nessa provação, você vai, né, Deus vai te abençoar, você vai conseguir lograr êxito naquilo que você for fazer, lá no seu trabalho, varão, Deus vai te abençoar, né, Júlia? Vai abençoar você e tal, fica firme em Jesus e tal, não sei o que, não sei o que. A gente tem esse discurso, mas isso é muito bonito no discurso, porque na prática não é bem assim. Olha só, se um cara vira para você e fala assim: olha, eu estou com fome, pastor, eu estou com muita fome, minha barriga está até doendo. Aí você vai e fala para o cara assim: ó, fica firme aí, confia em Jesus, que Jesus vai te abençoar. Gente, o cara não quer isso, entende? O cara quer o quê? O cara quer comida, sabe? O cara quer comer. Existem situações, cara, que, tipo assim, a dor é tão grande que às vezes a teologia fica minúscula, fica extremamente pequena. A gente quer encher a pessoa de teologia, né, Maiquinho? Fala assim: não, lá em 1 Samuel, lá em não sei o que, lá nos Salmos, tem isso, mas às vezes o que o cara está sentindo, a dor que o cara está sentindo é muito grande, e ele não precisa dessa teologia, ele precisa de algo mais prático, sabe? Teve um rapaz que veio aqui na igreja, você lembra? Estava nós dois ali no templo, o cara falou assim: pô, pastor, estou andando aqui o dia inteiro, morrendo de fome, não sei o que, eu poderia muito bem ter só orado para o cara, falar assim: ó, meu irmão, não tenho nada, vou orar para você aqui, aleluia, Deus te abençoe. Mas não, o que eu fiz? Fui lá na cozinha não, pediu coisa lá para ele lá, né? Foi lá, buscou uns pacotes de biscoito lá, botou dentro dos negócios, o cara comeu, se alimentou, falou assim: ó, infelizmente só tem isso daqui, cara, mas eu vou orar por você, Deus vai te sustentar muito mais do que esse pacote de biscoito, entende? Então, tipo assim, às vezes você falar para alguém que está sendo provado, só no discurso, fica firme, Deus vai te abençoar, não sei o quê, não resolve aquilo que a pessoa está sentindo. E aí o cara ainda falou assim: pô, eu tô morrendo de frio, né? Falou um negócio assim. Eu falei assim: não, ele voltou na quinta-feira. Eu falei assim: não, eu tô com frio aí, pastor, porque me procurou no final do culto. Aí eu voltei no apartamento, peguei uma blusa, um moletom. Ô, gente, meu Deus, doeu um cadinho, mas eu peguei um moletom que eu tinha, topzera da NASA. Eu falei assim: ai, meu Deus, vai ser esse aqui mesmo, já não tô usando muito, né? Então, vai, entreguei. Chegou no domingo, quem que estava com o moletom na igreja? Lá no final, no último banco? O cara. Eu falei assim: nossa, glória a Deus, fiquei feliz demais. Ele chama Roberto Carlos, tem nem como esquecer. Tem o cantor e o jogador de futebol, então não dá para esquecer, não. Então, assim, foram tantas emoções, gente, que vocês não fazem ideia. Então, o que acontece? Às vezes, quando a gente, né, ouve um discurso, tipo assim: nossa, está doendo, pastor, nossa, está difícil, a gente não consegue, sabe, ter uma ação que corresponda a algo que gere vida para aquela pessoa, que gere uma solução. Então a gente precisa entender que o Evangelho de Jesus, o reino de Deus, ele precisa gerar não somente um discurso bonito em nós, mas também uma prática de acordo com aquilo que a gente crê, sabe? Jesus fala o seguinte, olha que interessante isso, cara, isso é muito de Deus. Jesus fala o seguinte: todas as vezes que você alimentar um pobre, aquele que tem fome, você está alimentando quem? O próprio Cristo. Então, se você der de vestir, der de comer, enfim, aquele que não tem, você está fazendo para quem? Para o próprio Cristo. Então, tem dias que eu falo assim: Jesus, vamos tomar um café? Vamos tomar um café. E aí eu acho alguém na rua, compro um lanche para mim e para mais alguém, e entrego para a pessoa. Tomei um café com Jesus, sim ou não? Sim, sabe? Então a gente tem que ter essa consciência, cara, sabe? Aquilo que nós fazemos para o nosso irmão, nós fazemos para o próprio Deus, cara, entende? Então, assim, o Evangelho, ao mesmo tempo que ele é muito bonito no discurso, ele também precisa ser eficaz na prática, sabe? No nosso comportamento, no nosso estilo de vida. E aqui o Tiago, ele está falando um pouco sobre isso. Ele fala sobre esses cristãos que foram dispersos e essa dificuldade que eles tinham. Qual que era a dificuldade? Eles receberam o Evangelho, mas eles não se tornaram maduros, não se tornaram ainda firmes na fé, sabe? Eles ainda estavam oscilando. Então, vamos ver aqui. No versículo 12, 17 e 18, o pessoal está pedindo ali sabedoria para Deus. O Tiago orienta que eles, na verdade, peçam sabedoria para Deus, para que eles não fiquem pulando de um lado para o outro. Mas eles precisam ter a convicção do que eles querem, de onde eles querem ir.
de quem eles querem ser. Porque às vezes a gente está no nosso relacionamento com Deus e a gente fica dividido, cara. Tanto internamente, quanto também por conta das situações. A gente não sabe o que quer com Deus. Não sabe se quer ficar com Deus, se não quer ficar com Deus. Não sabe se quer ir para frente, se quer ir para trás. Então o Tiago está falando assim, se vocês que estão aí, que receberam o Evangelho de Jesus, que aceitaram Jesus, estão com dúvidas, estão divididos, se vai ficar na igreja, se não vai ficar na igreja, se vai para frente, se vai para trás, vocês precisam pedir sabedoria para Deus. Porque quando vocês pedirem sabedoria para Deus, quando vocês pedirem entendimento para Deus, Ele vai conceder para vocês. E acima de tudo, vocês precisam ter convicção, certeza daquilo que vocês pedem. Porque se você não tiver certeza, se você não tiver convicção, você vai ser como uma onda, que é levada de um lado para o outro, de um lado para o outro. Então aquilo que você pedir para Deus, peça com fé, com convicção, que você vai receber sem sombra de dúvidas. Amém? Faz sentido? Vocês estão me entendendo? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver o que diz o verso 12, o 17 e o 18 lá do nosso amigo Tiago. O verso 12 diz o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Agora o verso 17: toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu. Nele não há variação e nem sombra de mudança. Agora o verso 18: por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Difícil de entender, né? Mas vamos explicar aqui, vamos ver o que o Tiago quer passar para a gente. Aqui, no versículo 12, o Tiago está dizendo que feliz é aquele que suporta com paciência as provações e as tentações. Aquele que suporta com paciência. O que significa isso, pastor? Paciência é um negócio que hoje em dia é difícil ter, é ou não é verdade? A gente quer tudo para ontem, é ou não é? Que é tipo assim, meu Deus, eu preciso comprar o armário da Wave. Aí eu fico agitando o pessoal lá, assim, Duda, cadê o armário? Coitadinha da Duda, a Duda sofre comigo. Fico o dia inteiro, Duda, e o armário? Duda, o armário, Duda, o armário. Não, pastor, mas tem que ter a medida. É verdade, eu vou te mandar a medida. Aí eu esqueço. Então a gente quer as coisas para ontem, não é verdade? Às vezes eu coloco um negócio no micro-ondas lá, varão. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, 5 minutos? Não tem paciência. Não tem paciência para ficar aqui 5 minutos, não, varão. Aí eu deixo lá, eu ligo o computador, vou fazer outra coisa, até esqueço, sabe? Mas a gente é muito agitado, a gente é muito ansioso, no nosso jeito, a gente quer tudo resolver na hora, para hoje, não sei o quê. E aqui o Tiago está dizendo o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência a provação e as dificuldades. Eu sei que a fome, quando ela bate, ou então a dor, quando ela bate, a gente quer que ela saia de uma vez da gente, não é verdade? A gente quer comer, a gente quer ficar feliz. Para alguém que perdeu um ente querido, que ficou de luto, opa, me avisa para não sair com cara feia. Às vezes alguém que está de luto, você fala assim, não, Deus te abençoe, sabe? A pessoa, ela quer ficar livre daquilo na hora, ela quer uma solução na hora, sabe? Ela não quer, tipo assim, só palavra, ela quer ficar livre da dor. Tipo assim, amém, Jesus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele abençoa. Mas o que a gente quer é ficar livre de certas coisas. Mas só que nós temos que entender que tudo na nossa vida, tudo na nossa caminhada são processos, entende? São fases, são etapas. Tudo tem um tempo determinado. Se o tempo é determinado, ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. Nós precisamos ser pacientes, porque a nossa paciência, glória a Deus por isso, gera para nós uma coroa de vida. O que significa isso para o Tiago? Coroa de vida. O que significa, varão? Coroa de vida para o Tiago. Faz ideia? Não, vou explicar para vocês. Tem muitos pregadores que vão pegar aqui, Maiquinho, e falar assim que a coroa de vida é aquela coroa que a gente vai receber lá no céu. Ah, não, você vai ter uma coroa lá no céu, Jesus vai honrar você, e não sei o que, e tal. Mas só que o Tiago, ele é alguém muito prático. O Tiago, ele não é alguém que na sua carta fala, tipo assim, muito do céu, entendeu? É um cara mais humano, mais terreno, entende? Coisas mais práticas. Então, quando o Tiago fala sobre uma coroa de vida, está lá no versículo, quem pode me ajudar aí? O versículo o quê? O versículo
versículo 12, né? No verso 12. Quando Tiago fala lá no verso 12, que a nossa paciência gera em nós uma coroa de vida, o que isso significa? Isso significa que nós vamos nos tornar mais maduros na fé, mais maduros no nosso caráter cristão, no nosso desenvolvimento. Pensa em alguma coisa que você fazia no passado de ruim e que você não faz hoje. Pensa aí na sua mente. Algo que você fazia no passado, dá um nome para isso, e que você não faz hoje mais. Tenta pensar. No passado, nossa, meu Deus do céu, só Jesus na minha vida. Mas só que no passado, cara, eu tinha né, vou até abrir meu coração aqui com vocês. Eu era alguém muito assim, muito mulherengo, entendeu? No passado. Glória a Deus, Jesus me justificou, aleluia. Fui pro seminário, aleluia, glória a Deus, estou aqui com vocês. Mas na minha adolescência, né, eu era um pouco assim, pra frente demais, sabe como é que é? Só Jesus na minha vida. Então, ó, pra vocês verem como é que eu era esperto, né? Nossa, misericórdia. Eu comprava umas canetinhas coloridas, isso criança, comprava umas canetinhas coloridas, glitter e não sei o quê. E o pessoal da minha sala, Léo, me zoava, mano. Só, tá de glitter, tá de canetinha, Faber-Castell. Ficava me pesando, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, o pessoal não entende as coisas. Aí chegava na aula de artes. Eu falei assim, então pode me zoar. Chegava na aula de artes, eu colocava meu estojo. Não podia afundar a canetinha não, porque eu ficava bolado. Colocava meu estojo. Colocava o estojo assim, os potinhos de glitter. Quem já usou potinho de glitter aí na artes? Porque esse negócio é mais roots, né? Hoje em dia não tem isso, não. Porque eu sou cringe, gente. É cringe que fala? Tem uns millennials, tem uns cringe, não sei como é que é. Então, na minha época tinha isso. E aí, o que eu fazia? Eu colocava lá na mesa. Aí era em dupla, né? Eita glória. Aí vinha uns marmanjos pro meu lado, eu já pulava fora. Ó, não. Aí vinha as menininhas, aí o que eu fazia? Não, glória a Deus, fique à vontade. Aquela que vem a mim, eu jamais vou lançar fora, né? Eita, meu Deus. Mas não é para fazer isso não, hein? No nome de Jesus, aleluia. Então, tipo assim, eu vejo, cara, o quanto Jesus mudou e moldou o meu caráter. Então, isso é algo que eu penso hoje, eu olho para o meu passado, eu falo assim, nossa, Jesus, obrigado porque você mudou isso na minha vida. Sabe, isso é o que o Tiago está dizendo, que é uma coroa. Sabe, a coroa que o Tiago está dizendo para mim e para você é essa mudança, sabe, no comportamento, essa maturidade que a gente recebe, de abandonar certas coisas que geravam um motivo de tristeza para o coração de Deus, sabe, de peso, de vergonha. Então, tipo assim, certamente você deve ter alguma coisa na sua mente, você fala assim, nossa Jesus, hoje eu não faço mais isso, glória a Deus, porque o Senhor me libertou, sabe, eu estou mais maduro, eu estou mais fortalecido, eu estou mais firme. Isso é a coroa que o Tiago está dizendo para mim, para você. Não é simplesmente uma coroa espiritual lá na glória, não, mas é uma coroa que você recebe aqui, sabe, é uma maturidade que você recebe aqui, que talvez há anos atrás você não tinha, mas hoje você tem. Hoje, por conta de N razões, N motivos, você recebe essa coroa. Fez sentido? Amém? Glória a Deus. Então, gente, vamos passar aqui. Ô varão, e a água lá? Meu Deus. Nossa, tô até triste aqui. Então, vamos seguir. Nós lemos o 17 e o 18, né? Há para nós uma coroa, e nós já temos o entendimento de que coroa é essa. Nós já sabemos qual coroa é essa. Gente, para nós entendermos aqui, a igreja que o Tiago está escrevendo é uma igreja extremamente cabeça dura, porque ele chama eles, né, eles foram dispersos, de impacientes, de imaturos, falta de caráter. Olha que doideira, é o que o Tiago está falando. Mas só que ele diz que esse pessoal, por ser provado, por passar por provações, eles alcançaram a maturidade. Amém? Quem conhece gente rabugenta, levanta a mão. Levanta a mão para mim. Todo mundo conhece um cara rabugento. Nossa,
Misericórdia. Eu sei que conhece, lá no seu trabalho eu tô ligado, ela compartilha uns cara rabugento que tem lá, né? Aleluia, ei meu Deus. Mas Deus vai abençoar vocês em nome de Jesus, dá paciência, né? Eita glória. Todo mundo conhece alguém rabugento, não é? Alguém que é chato, fala assim, nossa, que cara chato, rabugento, pelo amor de Deus. Nossa, então, nossa, varão, aleluia. Não, obrigado. Mas eu estou pregando, como é que eu vou... Vou molhar assim, ó. Então, o que acontece? Tem essa galera rabugenta, né? Mas como que essa pessoa se tornou rabugenta? Se tornou chata? Olha só. A pessoa, ela vai fazendo, vamos supor, ela tem uma prática, né? De ser estressada. E a pessoa é estressada. Que ela não muda, não aceita mudar. E aí, ela chega um tempo que ela é tão estressada, ela responde tão mal às pessoas, que ela começa a se aceitar dessa forma. Ela começa a falar assim, não, realmente, eu sou estressado mesmo, se pisar no meu pé, eu vou brigar. Sabe, gente assim? Não, realmente eu sou nervoso. E é isso mesmo, eu sou assim. Se torna nervoso, rabugento, chato. Mas só que aí Deus parece que manda uma provação para fazer essa pessoa rabugenta se tornar mais humilde, se tornar mais paciente, se tornar mais amorosa. Sabe? Um exemplo. O cara, ele era extremamente soberbo, vaidoso e tal, tinha um olhar focado só no dinheiro e tal, pão duro também, a mão fechada, não ofertava na igreja, também não abençoava os irmãos, podia pagar um lanche tanto para ele, para Jesus e para um amigo, mas ele não fazia isso, porque não gostava, entendeu? Cara chato. E aí, de repente, esse cara passa uma provação e perde o emprego. E aí a gente percebe que depois que ele perdeu o emprego, ele ficou muito mais amoroso, muito mais, querendo estar com a galera, tipo assim, já estava abençoando os irmãos, mesmo naquela dificuldade. Jesus, ele muda o caráter da pessoa com a provação. Aquele que era impaciente, depois de ser provado, ele passa a ser mais paciente. Aquele que era mais duro nas coisas, depois de passar pela provação, ele passa a ser mais amoroso, mais maleável, por conta da provação que ele passou. Quem já viu gente assim? Eu já fui assim. Deus, ele, no meu jeito de tratar, no jeito dele de tratar comigo, teve coisas que eu aprendi gradativamente no processo, mas teve coisas que foram difíceis. Eu precisei ser provado, sabe? Para que a minha fé fosse aumentada e eu conseguisse, de fato, alcançar essa maturidade que o Tiago está falando. Então, assim, o Tiago escreveu para esse pessoal que era imaturo na fé, e ele disse o seguinte: fiquem felizes com as provações de vocês, com as dificuldades que vocês passam elas com paciência, porque no final dessas dificuldades, vocês estarão experientes, vocês receberão maturidade, vocês estarão firmados, vocês serão pessoas melhores. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está passando por dificuldade, por provação, se anima, porque no final disso, você vai ser alguém melhor. Isso eu tenho convicção. Você vai se tornar uma pessoa melhor, um ser humano melhor, um crente melhor. Amém? E todo mundo quer ser, né? Eita glória, eu também quero. Então, vamos lá. O Tiago diz que essa coroa, ela diz respeito à maturidade, essa questão emocional. Mas nós também entendemos, para a gente finalizar, a gente já está acabando, outra coisa, que isso também significa situações materiais, financeiras. Um exemplo, vamos lá em Tiago capítulo 5. Vocês estão comigo? Amém? Tamo junto? Tamo junto. Aí vocês respondem, tamo junto? Tamo junto? Eita, maravilha. Tiago capítulo 5, o versículo 11. Tiago 5,11, vamos aprender um pouco aqui. Diz o seguinte: consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança. Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele, pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Então, olha só, aqui no capítulo 5, o versículo 11, o
Tiago está dizendo o seguinte: olha, fiquem firmes nas suas provações, naquilo que você está enfrentando. Fique feliz, mas permaneça firme, porque isso vai ser algo positivo para você lá na frente. Você vai ser mais maduro, vai se tornar alguém melhor. E acima de tudo, ele dá o exemplo de Jó. Vamos entender aqui, para a gente poder fechar, o que aconteceu com Jó. Jó, ele era alguém que tinha tudo. Tinha dinheiro, tinha uma família abençoada, tinha tudo. Mas ele foi provado por Deus. E quando Jó foi provado por Deus, ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu tudo, perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu os amigos, perdeu tudo, varão. A gente sabe a história de Jó. Mas só que depois, Deus restituiu Jó, restituiu a vida de Jó. Então, ele ficou alguém muito mais rico, ele ficou alguém muito mais abençoado, com muitos mais amigos, teve mais filhos, sabe? Deus, ele mudou a história de Jó. Ele, mudou o caráter de Jó, porque Jó, no fim, ele vai dizer o seguinte: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora eu posso andar com o Senhor, os meus olhos veem o Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor. E acima de tudo, ele foi restituído no seu caráter, etc., mas ele também foi restituído naquilo que ele perdeu materialmente, sabe? Aquilo que ele tinha e foi roubado dele. Bênçãos, financeiramente falando, os filhos dele, a família dele, os amigos dele. Deus restituiu a vida de Jó. Então, o Tiago também quer dizer para nós que Deus, além de nos tornar mais maduros após a provação, ele também vai restituir certas coisas na nossa vida, sabe? Certas situações que são materiais. Ele vai trazer a restituição para você e para mim, em nome de Jesus. Bom, nós temos que entender, para finalizar, que depois da tempestade sempre surge a calmaria. Tudo que nós passamos são fases, sabe? São processos. Agora nós precisamos entender que existe, para a gente fechar e glória a Deus, existe uma diferença, galera, entre nós sermos tentados, entre nós sermos provados por Deus, passar por essa provação quando é Deus que está fazendo, e também tem uma outra situação, a gente achar que está sendo provado, quando na verdade tudo não passa de cobiça. Vamos ver o versículo 13 e o versículo 16 para a gente fechar, do capítulo 1, verso 13 e o verso 16. O verso 13 diz o seguinte: e quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, ou cobiças, depende de como está a sua tradução aí, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado desenvolve plenamente, isso gera morte. Então vamos entender. Existe provação e existe a tentação, Existe algo que é produzido pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria cobiça. Quando nós somos provados pelo Senhor, não tentados, mas quando nós somos provados por Deus, isso gera maturidade para nós, amém? Gera maturidade para a nossa fé, sabe? Jesus, em certas situações, para puxar a orelha do John, ele vai tirar certas coisas. Nossa, pastor, eu não consegui realizar tal coisa, mas às vezes é Jesus falando assim: John, beleza, você fez isso, mas eu vou apertar um pouquinho aqui, porque eu preciso que você se torne mais maduro na fé, eu preciso que você pegue firme comigo, então por isso eu vou dar uma apertada aqui. Faz sentido isso? Então, quando é Deus que realiza isso, isso gera para nós maturidade. Agora a gente tem que ficar muito esperto, porque tem situações na nossa vida que não é provação de Deus, mas é uma cobiça pessoal, um desejo pessoal. E se é um desejo pessoal, uma cobiça pessoal, isso gera morte, porque isso vira algo tão grande dentro da gente, algo tão poderoso que chega a nos consumir e gera morte para mim, para você. E a morte que nós lemos aqui no Tiago é o pecado, é a prática do pecado. Então olha que interessante. O que pastor, é isso, esse negócio do desejo? Entenda,
O cara, ele vai para a igreja e ele dá o dízimo e a oferta. Amém? Amém, glória a Deus. Mas só que aí o cara, ô Júlia, ele dá a oferta pensando no quê? Pensando que ele vai ser próspero, que ele vai ser abençoado. Deus abençoa, claro que abençoa. Mas só que a motivação do cara é só essa. E aí o cara começa a questionar Deus. Fala assim, Deus, eu estou ofertando, eu estou dizimando e o meu salário não aumenta. Eu quero o meu salário aumentar, eu quero ver essa transformação aqui. Eu não estou vendo nada, estou sendo fiel ao Senhor e não aumenta, não estou vendo uma mudança na minha vida. Sabe? Ou então eu estou fazendo certa coisa aqui e eu não estou vendo nada. Mas o que está movendo a pessoa não é o amor por Deus, sabe? Não é uma resposta em adoração ao Senhor, mas é simplesmente a cobiça. E aí ele sai da igreja e fala assim, olha, eu não quero mais ficar nessa igreja, porque eu estou ajudando, estou ofertando, e Deus não está abrindo porta, não está fazendo nada, eu vou para outra igreja. Sabe? O foco do cara não é Deus, o foco do cara é o dinheiro. Então, às vezes, nós nos movemos, sabe, não porque Deus está nos provando em certas coisas, mas porque a gente está cobiçando muita coisa, e aí a gente passa por dificuldade, a gente passa por desafios, por conta não de que é uma prova, mas é porque é uma cobiça no nosso interior. Eu quero isso, eu preciso daquilo, eu preciso realizar, eu preciso fazer, eu preciso não sei o quê, e é tudo no eu, tudo no eu, tudo no eu, e isso gera morte. Amém? Então hoje nós falamos sobre Tiago capítulo 1, e eu quero orar com você a respeito de algumas coisas. Eu quero que você se coloque de pé.